Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais funcionalidades da ferramenta Hotmap. Essa ferramenta é responsável por gerenciar todos os acessos que realizam no site e você consegue mensurar dados com ela. Ela detalha todos os acessos e consegue memorizar sessões, informações e todo o caminho que o usuário percorreu durante um acesso. Então aqui logo de cara você consegue ver que eu consigo gerenciar aqui os meus sites, né? Posso ter a quantidade de sites de acordo com o meu plano. E na página inicial mesmo a gente já vê algumas informações, né? Com a quantidade de visitas aqui que teve nos dias, né? A gente consegue ter esses dados, conseguimos também exportar esses relatórios aqui, tá? Posso filtrar por data também. Ele já me dá alguns dados aqui bem resumidos, né? Como visualizações de páginas, sessões, quantidade de visitantes. E aqui embaixo você tem mais informações, como por exemplo as páginas, né? Se eu tivesse colocado apenas o site, ele mostraria aqui para mim todas as páginas desse site. Os referenciadores, né, da onde que vieram esses acessos, eu consigo ver esses dados aqui, ó, clicando em ver mais com detalhes. Ele mostra para mim precisamente a quantidade de acessos, aqui todas as informações. Posso filtrar aqui só por mídia social ou por mecanismos de buscas, né? Então ele tem um detalhamento bem preciso das informações, até como aqui, por exemplo, países, né? Ele mostra quais são os países que tiveram acesso aí à ferramenta. Aqui eu tenho informação dos sites, dos locais, né, que receberam esse acesso. E logo de cara você tem essas informações. Também tem a parte de rastreamento, né? Você consegue rastrear os acessos, ver se os links vieram marcados com algum código UTM, por exemplo. As resoluções das telas, por exemplo, quem acessou o site, quais são as resoluções de quem acessou, né? Aqui, por exemplo, essa resolução é mobile, né? Foi realizada por um celular, então você consegue ver a quantidade de pessoas que acessaram usando essas dimensões de tela e o idioma do navegador. Além disso, você tem várias opções, outras informações, né, como sistemas operacionais, aqui dispositivos, né, por exemplo, celular, aqui quantidade de acesso, navegadores. Então, assim, você tem várias informações já na tela inicial da página que você está gerenciando ou do seu site, né? Aqui embaixo você tem informações em tempo real, então a gente consegue ver se tivesse acesso. Por exemplo, se eu acessar essa página agora, ele vai mostrar um acesso em tempo real, então você pode monitorar também os acessos que estão acontecendo naquele momento em específico, né? E visualizar aqui também já os dados de países, dispositivo e as páginas que estão sendo acessadas. Ele vai estar te mostrando em tempo real, como eu fiz aqui agora. Eu entrei na página e já mensurou esse dado para mim, né? Ele já mostrou aqui os dados. E aqui você tem a parte de visitantes, né? Então, assim, cada acesso ele vai gerar uma sessão, né? Cada pessoa que acessa a sua página, o seu site que tem o Hotmap instalado, com um pixel de instalação, ele consegue memorizar todas as informações, né? Então a gente consegue ver o tempo que essa pessoa ficou no teu site, tem algumas informações sobre o sistema operacional, como a gente já viu lá no início, né? Informações gerais. Então essas informações aqui elas são precisas, né? Então se eu clicar aqui, por exemplo, nesse visitante, eles são visitante gerado de forma anônima, né? Então não tem nenhum dado aqui sigiloso sobre esse usuário. A gente tem dados gerais, né? Caracterizados de maneira geral, apenas para avaliar o desempenho e tentar melhorar aí de repente o layout da sua página, a informação da sua página. Então, por exemplo, nessa sessão a gente viu que teve só uma visualização da página, né? Foi no caso quando eu entrei naquela página, ele mostrou a resolução na minha tela, o tempo que eu fiquei. Então ele vai memorizando todas essas informações aqui e depois a gente consegue adaptando, né? Tentando entender como que o usuário se comporta no nosso site e está fazendo melhorias, né? Isso já com as sessões, né? Com os acessos que ele realizou lá. Tem as datas que ele entrou no site, quais páginas ele tem visitado, o tempo que ele ficou em cada página. Então você tem vários dados detalhados apenas aqui na seção de visitantes, né? Além disso, você pode estar fazendo um filtro também e obtendo acesso a outras informações aqui. Clicando individualmente em cada seção gerada, né, que tem aqui armazenada. Em mapa de calor, o Hotmap, ele mostra para você quais são os pontos de calor que as pessoas mais clicaram. Então, por exemplo, os três principais aqui dispositivos entre computador, desktop, tablet e smartphone, ele mostra para mim que ele capturou dois tipos aqui, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em computador, ele vai mostrar para mim todo o mapa de calor que ele conseguiu capturar. Então, aqui ele conseguiu 9 cliques. Ó, ele conseguiu mensurar 9 cliques e ele mostra para mim quais são as zonas que as pessoas clicaram, né, nesse mapa aqui de calor. Então, se eu voltar aqui e clicar para smartphone, ele também vai mostrar quais são as zonas aí de calor. Ó, pode ver que bate aqui com o formulário, né, de inserção de dados, aqui o botão. Então, ele consegue me mostrar perfeitamente
quais são a parte que ele consegue mensurar esses dados aqui, né? Ele consegue mostrar aonde foi que a pessoa clicou, o botão e mais outras informações, né? Então é um dado bem preciso, bem dinâmico, né? A gente consegue ver claramente onde os usuários estão clicando na nossa página. E com isso a gente pode melhorar o layout, fazer alterações e diversas melhorias, né? Além do mapa de calor, outro recurso muito interessante é o replay, né? O replay ele grava as sessões de cada usuário, de tudo que aquele usuário fez na página, e depois você consegue literalmente assistir essa sessão, né? Algumas delas aqui ele não consegue capturar, mas basicamente você consegue assistir o que o usuário fez durante o acesso, né? Que, por exemplo, se eu trocar nesse site mais recente e clicar aqui, por exemplo, nessa primeira sessão que teve, ó, eu consigo visualizar literalmente o que o usuário fez. Eu posso dar um play e ver o que ele fez, né, na página, onde que ele rolou. Se ele tiver no celular, eu consigo visualizar também. Então, assim, você tem várias informações precisas, né, detalhadas do tempo que ele ficou, quantos eventos foram rastreados aqui, né, quantas vezes ele mexeu o mouse, enfim, quantas vezes ele rolou a página, a hora que ele entrou, a hora que ele saiu, você tem todos esses dados precisos, né? Então você consegue aí estar mensurando informações e tá melhorando o desempenho da sua página, se for uma landing page ou um site, você consegue estar fazendo tudo isso só com esses dados aqui que o Hotmap consegue armazenar. Tá? Então esse foi um review bem geral pela ferramenta, bem por cima mesmo, apenas para você conhecer como que funciona aí o funcionamento do Hotmap, né? Como que ele trabalha a parte de captura das páginas, como que ele faz o monitoramento. Então são vários dados que você consegue ter precisamente e de forma muito mais simples aí do que outras ferramentas. Então a gente se vê até o próximo vídeo.